A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, 7.5, período secundário. Tem um 67 ali. Era Mesozoica atual. 28. Com o período de transição desapareceram a vegetação colossal e os animais que caracterizavam a época, ou porque as condições atmosféricas já não fossem as mesmas, ou porque uma série de cataclismos haja aniquilado tudo o que tinha vida na Terra. Então, um conjunto de transformações, um conjunto de mudanças foram acontecendo, seja pelo cataclismos, seja pela mudança atmosférica, seja pelas duas coisas. Nessa fase, já não tem mais as plantas colossais e nem os animais que caracterizaram o período anterior. É provável que as duas causas tenham contribuído para essa mudança. Por isso que, de um lado, o estudo dos terrenos que assinalam o fim desse período comprova a ocorrência de grandes subversões oriundas de levantamentos e erupções que derramaram sobre o solo grandes quantidades de lavas. E, de outro lado, porque grandes mudanças se operaram nos três reinos. Então, nessa época, muitas mudanças, tanto no reino mineral, vegetal e animal, foi ocorrendo mudanças grandes, mostrando que teve vários cataclismos, várias ações da natureza fazendo todas essas mudanças. Tem aquele número 68 ali, identificando os três reinos, que ele pede para consultar a nota 31. Então vamos voltar lá na nota 31. Nota da editora. Os elementos químicos, denominação atual dos corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos de Mendeleev, que viveu entre 1834 e 1907 e foi um químico russo. A química cataloga 105 elementos, dos quais 92 são encontrados na natureza, e os demais, chamados transurânicos, porque são mais pesados que o elemento urânio, foram sintetizados em laboratório, e são todos radioativos. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Também se sabe que os elementos químicos são decomponíveis em subpartículas. As mais importantes são o próton, nêutrons e elétrons, e esses hoje já são também decomponíveis em subpartículas. Nessa parte da ciência, a química e a física são as que mais evoluíram, que mais apresentaram novos aprendizados, novos conhecimentos e novas formulações. O resto vai depender sempre desses dois. 29. O período secundário se caracteriza sob o aspecto mineral por numerosas e fortes camadas que atestam uma formação lenta no seio das águas e marcam diferentes épocas bem caracterizadas. Então, o período secundário ele já vem fazendo muitas mudanças e que, embora sejam lentas, mas elas são bem caracterizadas. A vegetação é menos rápida e menos colossal que no período precedente. Sem dúvida, em virtude da diminuição do calor e da umidade e de modificações sobrevindas aos elementos constitutivos da atmosfera. As plantas herbáceas e polpudas juntam-se às de caule lenhoso e às primeiras árvores propriamente ditas. Então começa a surgir uma vegetação diferente, as árvores já são mais consistentes, já tem um caule mais lenhoso e as primeiras árvores começam a aparecer. 30. Ainda são aquáticos os animais, ou, quando nada, anfíbios. A vida vegetal progride pouco na terra seca. Desenvolve-se no seio dos mares uma prodigiosa quantidade de animais de conchas devido à formação das matérias calcárias. Nascem novos peixes de organização mais aperfeiçoada do que no período anterior. Aparecem os primeiros cetáceos. Os mais característicos animais dessa época são os répteis monstruosos, entre os quais se notam. Então aqui começam as transformações, começa a aparecer novos tipos de peixes, e tem aqueles animais onde for possível encontrar fósseis para serem identificados, já bem grandes. Então, aqui nós temos os anfíbios,
animais que vivem na água e na terra, vegetais que progridem pouco na terra seca, e nos cheios dos mares, muitos animais diferentes vão progredindo em quantidades muito grandes, formando então, no caso, as conchas, deixando os rastros, né, da sua existência em várias regiões do planeta. Então, os animais que mais se notam: o Ichthyosauro, espécie de peixe-lagarto que chegava a ter 10 metros de comprimento, com mandíbulas prodigiosamente alongadas, armadas de 180 dentes. Sua forma geral lembra um pouco a do crocodilo, mas sem a couraça escamosa. Seus olhos tinham o volume da cabeça de um homem. Possuía barbatanas como as baleias, e como estas, expelia água por aberturas próprias para isso. Então é um animal bem diferente aqui, bem aquático, mas tinha essa questão da abertura para expelir a água. Provavelmente respirava fora da água e ficava dentro d'água. Porque está comparando com a baleia. A baleia, ela sobe, respira e desce. O Plesiosauro, outro réptil marinho, tão grande quanto o Ichthyosauro, tinha o pescoço excessivamente longo que se dobrava como o do cisne. E lhe dava a aparência de enorme serpente ligada a um corpo de tartaruga. Bem estranho, bem esquisito, como todos os animais daquela época. Tinha a cabeça do lagarto e os dentes de crocodilo. Sua pele devia ser lisa, qual a do Ichthyosauro, porquanto não se descobriu nenhum vestígio de escamas ou de conchas junto a esses fósseis. Então, um bicho bem esquisito. 69. Então, no número 69 ali, nota de Allan Kardec: o primeiro fóssil desse animal foi descoberto na Inglaterra em 1823. Depois encontraram-se outros na França e na Alemanha. Então, é um animal que teve bastante fóssil deles encontrado na região da Europa. O Teleossauro, que mais se aproxima dos crocodilos atuais, parecendo estes no seu diminutivo. Então, os crocodilos hoje parecem uma miniatura do Teleossauro. Como os últimos, tinha uma couraça escamosa e vivia ao mesmo tempo na água e na terra. Seu talhe era de cerca de 10 metros, dos quais 3 ou 4 só para a cabeça. A boca tinha uma abertura de 2 metros. Então, qualquer ser humano que chegasse perto dele era suficiente para abrir o bocão e pegar. Muito grande, muito gigante. O Megalossauro, grande lagarto, espécie de crocodilo de 14 a 15 metros de comprimento. Tamanho de um caminhão. Essencialmente carnívoro, nutria-se de répteis, de pequenos crocodilos, de tartarugas. Sua formidável mandíbula era armada de dentes em forma de lâmina de podadeira, assim para dentro, de gume duplo, recurvados para trás, de tal jeito que, uma vez enterrados na presa, impossível se tornaria a esta desprender-se. Então, ele mordia, todo movimento que ele fazia, ele estava puxando a presa para dentro da boca. E além de um tamanhozinho, né? O Iguanodonte, o maior dos lagartos que já apareceram na Terra, tinha de 20 a 25 metros da cabeça à extremidade da cauda, e sobre o focinho um chifre ósseo, semelhante ao do iguano da atualidade, do qual parece que não diferia muito senão pelo tamanho. O último tem apenas 1 metro de comprimento, a forma dos dentes prova que ele era herbívoro, e a dos pés, que era um animal terrestre. Então, o iguanodonte, hoje nós temos uma miniatura dele, que seriam as iguanas, e é um animal herbívoro e que era muito grande. Tem o número 70 ali. Nota da editora: somente após a desencarnação do autor, ocorrida em 1869, foram descobertos na Inglaterra fragmentos suficientes à montagem de um exemplar completo pelos paleontólogos, permitindo melhor elucidar detalhes da descrição desse dinossauro. Ficou então claro que ele tinha uma calosidade óssea sobre o focinho,
como os iguanídeos, uma crista espinhosa no dorso, inexistindo chifres, que, no entanto, eram bastante evidentes em outros monstros, como no saurópodes. Então depois do desencarne do Kardec, eles não mexeram na Gênese, então deixou como ele tinha descrito, e aqui coloca-se uma nota fazendo a explicação, trazendo esclarecimento, porque não se deve mexer naquilo que ele escreveu. O pterodátilo, animal estranho do tamanho de um cisne, participando simultaneamente do réptil pelo corpo, do pássaro pela cabeça e do morcego pela membrana carnuda que lhes religava os dedos, prodigiosamente longos. Essa membrana lhe servia de paraquedas quando se precipitava sobre a presa do alto, de uma árvore ou de um rochedo. Não possuía bico córneo, como os pássaros, mas os ossos da mandíbula, do comprimento da metade do corpo, e guarnecidos de dentes, terminavam em ponta como um bico. Então tinha uma espécie de bico, porque a boca dele era um cone para frente, cheia de dentes. Um animal deveria ser bastante assustador. O mar se deslocou muitas vezes, mas sem abalos violentos. Com esse período, desapareceram por sua vez aquelas raças de gigantescos animais aquáticos, substituídos mais tarde por espécies análogas de forma menos desproporcionada e de menor porte. Então, nesse período, o mar voltou, fez grandes transformações, mas não tão grandes quanto as anteriores. E os animais que existiam até então vão voltar a existir, vão continuar existindo, mas em tamanhos menores. 32. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Mas qual o número dos que lhe servem diretamente, dos que lhe foi possível submeter, comparado ao número incalculável daqueles com os quais nunca teve ele, nem nunca terá, quaisquer relações? Como se pode sustentar semelhante tese em face das inumeráveis espécies que exclusivamente povoam a Terra por milhares e milhares de séculos, antes de que ele, o homem, aí surgisse, e que afinal desapareceram? Então, muitas das vezes a gente acha que os animais existem para servir ao homem, mas o homem domesticou poucos animais. A maioria são selvagens, cumpre sua função na natureza, tem a sua função, tem as ações deles dentro da natureza, mas não são animais que possam ser domesticados. E tem muitos animais que já foram extintos, nunca se relacionaram com o homem e nunca vão se relacionar. Portanto, os animais estão na natureza por uma obra divina e cada um cumprindo a sua função. Poder-se-á afirmar que elas foram criadas em seu proveito? Entretanto, tinha todas a sua razão de ser, a sua utilidade. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo, em seguida, o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensações de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com um fim que há de ter sido soberanamente sábio, embora ainda o não compreendamos. Certamente um dia será dado ao homem conhecê-lo, para confusão do seu orgulho, mas quanto a isso, não se verifica. Como se lhe ampliam as ideias ante os novos horizontes em que lhe é permitido agora mergulhar à vista, em presença do imponente espetáculo dessa criação, tão majestosa do seu lento caminhar, tão admirável na sua previdência, tão pontual, tão precisa e tão invariável nos seus resultados. Aqui a gente vai vendo Kardec mostrando para nós as mudanças que tudo teve na Terra, trazendo para nós grandes reflexões que vai reduzir o orgulho de algum, a vaidade, a arrogância e prepotência de outros, porque todos aqueles animais, todas aquelas plantas gigantescas tiveram sua razão de ser. Até porque precisava se constituir material orgânico para que as próximas etapas da vida pudesse ter melhor característica. Então, plantas e animais gigantescas, mais resíduo orgânico, mais
condições dos engenheiros siderais semear e fazer as mutações necessárias para diversificar a vegetação na Terra e também a vida animal. E assim, a gente vai vendo que a criação foi caminhando majestosamente para um processo evolutivo, para um processo de aperfeiçoamento das suas características, o que é louvável, o que é respeitável. E, com isso, nós, seres humanos, temos que nos adaptar também ao respeito pelas leis da vida, o respeito pela natureza, para que nós todos possamos caminhar no sentido de crescermos e nos aperfeiçoarmos perante Deus.